Pai do Senhor, meus irmãos, dando continuidade aqui à nossa lição da Escola Bíblica. Hoje, dia 18 de outubro de 2020, vamos tratar aqui da lição 3, que tem como tema Em que consiste o pecado? Essa nossa lição desse último trimestre do ano, ela está versando sobre o pecado. Então, tem vários temas aí muito pertinentes e eu estou dando uma aprofundada em cada tópico. Quem está acompanhando aí as nossas lições está percebendo isso. Quem não está assistindo, começou a partir de agora, volte lá nas lições 1 e 2, que são muito importantes. São lições aí basilares para que a gente compreenda como um todo essa questão do pecado, tá certo? Então, dando continuidade aí, a nossa revista digital, né, vocês podem acompanhar aí pelo celular, pelo computador de vocês ou pela tela aqui do meu computador. Então, a lição ela começa dizendo o seguinte, né, que é a lição do professor, né, ela não foi passada para a gente a lição do aluno, mas basicamente é a mesma coisa. Então diz aqui o seguinte, leve sua classe da escola bíblica a alcançar um entendimento satisfatório sobre o que é pecado, pois trata-se de uma tarefa bastante complexa, se esse processo intelectivo não vier pelo Espírito Santo. Aí tem a passagem de João 16:8, como sempre, né, eu gosto de ficar fazendo críticas à lição, críticas ao que a gente está lendo, dando um contraponto, para que a gente cresça aí a nossa forma de compreensão, a nossa leitura, e o nosso olhar sobre as questões, principalmente as questões bíblicas, né? Então, esse primeiro parágrafo eu já achei ele um pouco contraditório, porque ele diz aqui para o professor, leve sua classe a alcançar um entendimento satisfatório sobre o que é pecado. Ok. Aí ele já diz que é uma tarefa bastante complexa, já dificultou a vida do professor. Só que ele diz que se esse processo não vier pelo Espírito Santo, os alunos não entenderão. Né? Dentro deste contexto aqui é o que dá para se inferir aqui nessa compreensão. Então o que o autor disse aqui é quase não uma tarefa impossível para o professor. Né? Mas enfim, não complicando muito a lição, e voltando mais agora para o assunto e tirando um pouco do foco da lição em si, dessa gramática da lição, né? Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Isso todos nós sabemos, essa passagem que está aí, que o autor colocou. Contudo, essa função, esse trabalho de dizer o que é pecado e essa compreensão do que é pecado de uma maneira bem simplória, isso é possível sem essa ação espiritual. Por quê? Entendam, eu não estou dizendo que a ação do Espírito Santo é substituível. De forma nenhuma eu estou dizendo isso. Eu estou te falando que a questão do pecado, quando você explica que pecado é qualquer ação, atitude, pensamento, qualquer coisa que você faça que é contra um projeto de Deus, é fácil compreender. Até um ateu ele entende que a definição de pecado é essa. Agora, a função do Espírito Santo é de convencer o homem, é de fazer com que o homem se incomode com aquilo que ele está fazendo de errado em relação ao projeto de Deus. Aí é diferente. Então, enquanto ser humano, nós não temos condição, nós não somos capacitados de convencer ninguém a mudar de atitude e nem de incomodar o coração ou a consciência de ninguém com o erro. Agora, falar o que é pecado e explicar que aquilo é algo contra um projeto de Deus, uma lei de Deus, uma lei moral de Deus, é fácil, é simples. Certo? Talvez tenha sido isso que o autor tenha tentado colocar aqui, mas dentro desse espectro gramatical que ele colocou aqui, ficou um pouco contraditório, né? Mas vamos dar sequência aqui. Além do mais, o tema do pecado não é agradável. Tanto quanto falar sobre dívida não é agradável para quem tem uma dívida impagável como a do próprio pecado. Isso aqui é óbvio, né? Isso aqui é óbvio. Ninguém gosta de ser acusado de nada. Então, uma tendência natural do homem pecador, uma tendência de todos nós, é que qualquer coisa que nos acuse, qualquer coisa que nos envergonhe, a gente tenta atacar e desmoralizar essa coisa. Vamos lá com exemplos dentro da sociedade, que inclusive nós somos os mais atacados dentro da sociedade, que são o que? Os evangélicos. Por que os evangélicos são os mais atacados, a classe mais atacada dentro da sociedade? Porque os evangélicos estão, pelo menos deveriam ser em sua totalidade,
mas a sua maioria com a Bíblia na mão, mostrando e indicando que aquelas ações são erradas, que é pecado, que aquilo não vai dar certo. Ou seja, como se fosse alguém que quisesse controlar as atitudes dos demais cidadãos. Só que isso é irritante. Isso é irritante. Então, qualquer evangélico, quando ele cometa o menor dos deslizes, o menor dos erros, é colocado uma manchete gigantesca nos jornais e as frases são sempre as mesmas, né? Ah, fulana ainda se diz crente. Olha lá o que o crente está fazendo. Olha isso. Da mesma forma, a função de policial. Um policial que é aquele que chega para cobrar, é aquele que chega para multar, é aquele que chega para corrigir a tua conduta e não aceita que você pratique exatamente o que você quer naquele momento. Ele não pode cometer nenhum erro visível. Nenhum. Ou imaginário, né, para piorar. Todas as pessoas, quando vê um policial cometendo um erro, tem sempre aquela pecha de dizer, olha aí, e é PM, tá fazendo isso aí, é policial, é isso, é aquilo. Então, nós temos essa tendência natural de atacar aquilo que nos envergonha, aquilo que nos cobra, aquilo que nos coloca e nos exige um comportamento e uma atitude correta. Então, dei dois exemplos bem fáceis, a questão do policial, principalmente policial militar, e a questão do evangélico. São as classes mais atacadas dentro da sociedade, porque nós estamos ali para envergonhar. Nós fomos colocados ali para cobrar, como instrumentos de juízos de Deus sobre a sociedade. Passando aqui no segundo slide. Então, o autor aqui diz, pecar e viver em desacordo com a lei moral divina. Deixa eu subir aqui minha quadradinha aqui. Com a lei moral divina. Aí ele não desenvolve esse tema que ele colocou, mas ele coloca aqui, iniquidade resulta de pecados repetidos ou do estado pecaminoso voluntário e consciente. O iníquo peca por prazer e não sente mais remorso ou arrependimento. O pecado de iniquidade é aquele pecado constante, aquele pecado que você já comete como um padrão de vida e que aquilo ali para você se tornou inclusive certo. É a condição que a gente vê do homem ali em Romanos 1, né? Principalmente ali a partir do verso 18. Essa é a condição do iníquo, da iniquidade. É aquele que pratica o erro como forma constante e tornou já aquilo para ele como uma questão de normalidade. Ele já normatizou o erro. Sinopse 2, pecar é desviar a adoração devida somente a Deus. A sociedade atual é propensa à criação de ídolos. Isto resulta talvez da falta de fé, pela pouca intimidade com Deus. Como ela, a sociedade, não vive sem contato com o místico, cria ícones que depois viram ídolos, e para estes dirigem seu tempo e veneração, desviando-se de Deus. Bora voltar lá. A sociedade atual é propensa à criação de ídolos. Discordo. Não é a sociedade atual que é propensa à criação de ídolos. Se a gente disser que a sociedade atual é responsável pela criação, ou que ela torna o homem mais propenso a essa criação de ídolos, a gente vai estar apagando o que realmente induz o homem a criar ídolos. O que induz o homem a criar ídolos é um coração pecaminoso. A sociedade atual, ela cria ídolos de uma maneira, vamos colocar assim, como a gente viu, acho, se eu não me engano foi na lição 2 ou na lição 1, que fala sobre pecados objetivos e subjetivos, né? E eu falei, inclusive, sobre a idolatria. Quando a gente cria um ídolo, que ele é de gesso, que ele é de madeira, ou que ele tem forma, é fácil. Essa é a diferença da sociedade atual para a sociedade que já passou, principalmente a sociedade bíblica, né? Lá eles tinham uma forma mais visível de criação de ídolos. A gente hoje fez esses ídolos, vamos colocar assim, até de maneira virtual. Então, nossos ídolos hoje são mais subjetivos, são mais virtuais. Mas não é a sociedade atual que faz o homem ser propenso à criação de ídolos. Negativo. Porque se a gente disser isso, a gente vai estar fazendo uma espécie de uma sociologia, um estudo do meio social para justificar a situação pecaminosa e pecadora do homem. Não é. A Bíblia não trata dessa maneira, de forma nenhuma. O homem, desde o momento em que ele pecou, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, o coração desse homem lá e o nosso hoje é exatamente igual. Nosso coração virou uma fábrica de ídolos. Nós vivemos procurando ídolos para colocar no vazio que ficou no nosso coração e na nossa compreensão, porque a gente tirou Deus do processo.
A gente tirou Deus das nossas regras, da nossa emocionalidade, do nosso pensamento. Então, nós nos tornamos inimigos de Deus. Só que esse vazio existencial continua. Sempre existiu, depois do pecado, ele sempre existiu. O homem só foi completo antes do pecado, porque ele vivia em comunhão com Deus. Após o pecado e após esse distanciamento de Deus, o coração do homem se voltou para si mesmo, para a criação de coisas que o agradavam. Porque o homem, se tiver tempo nessa lição, a gente vai tratar disso. Depois do pecado, o homem criou um reino particular para ele. Principalmente ali a partir de Gênesis 4, dá para a gente perceber muito bem isso. Antes era um único reino, era uma sociedade teocrática, os homens respeitavam Deus, respeitavam as ordenanças, cada um fazendo a sua função, como súditos desse reino, né, que tinha regras que eram prontamente obedecidas. Só que depois do pecado, que o homem começou a conhecer a própria vontade, esse homem tirou Deus desse processo de fazer essas regras, de impor essas motivações existenciais, e o próprio homem se colocou no lugar de Deus. Então, começou a existir uma luta de reinos. Antes existia apenas um reino, que era o reino de Deus, e o homem, toda a existência, todo o ser humano obedecia a esse reino pré-estabelecido. Após o pecado, o homem quebra esse pacto. Então, o próprio homem se coloca no lugar de Deus. E este homem agora que se coloca no lugar de Deus, que se coloca como rei, ele agora tenta estabelecer dentro da criação súditos para ele. Porque ele não mais quer ser súdito, ele agora quer ser rei. Então, tudo que o homem faz, tudo que o homem começa a utilizar dentro da natureza, que antes era para Deus, que antes era para o reino de Deus, agora o homem tenta colocar em função de si mesmo, certo? Em função de si mesmo. Então, mas eu até me perdi um pouco aqui no que eu estava falando, mas para fechar essa situação e a gente entrar no texto aqui de Gênesis 3 e 4, então eu discordo, não é a sociedade atual que é propensa, né, que faz o homem ser propenso. É a condição de pecado, é a condição de pecador. O homem sempre foi um criador de ídolos. Não faz diferença nenhuma o homem da época bíblica para o homem de hoje. Só o tipo de ídolo que se diferencia, mas o coração é exatamente o mesmo. Tá certo? Desviando, como ela não vive sem contato com o místico, eu vou deixar para tratar isso aqui nas próximas lições, né? Porque Deus colocou, mesmo o homem pecador hoje, a gente também vê isso muito bem em Romanos, existem verdades que Deus colocou e deixou dentro do homem. Então, o homem de todos os tempos, das épocas mais imemoriais, independente da religião, independente do lugar que tenha nascido ou da época, ele sabe certas verdades que são verdades eternas, que foram gravadas, que foram ali colocadas ali como uma espécie de uma programação dentro da consciência do ser humano. Então, todo ser humano ele tem uma noção, mesmo que ninguém tenha explicado para ele, do que é certo, do que é errado. E ele tem uma noção muito grande em relação a algumas verdades espirituais. A gente vai tratar isso aqui nas próximas lições, vocês vão ver o quanto que isso é interessantíssimo. Então tá, agora a gente vai entrar no texto de Gênesis 3 e 4. Convido aí os irmãos a pegarem as Bíblias aí, abrirem em Gênesis 3 e ir acompanhando a leitura que eu vou fazer. Né? Então eu escrevi esse quadro aí para vocês, que eu digo o seguinte aqui, ó, a compreensão de Gênesis 3 e 4 é a base para as doutrinas do pecado, né, que é o que a gente está lidando aqui na lição, que é a hamartiologia. Também é base para a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Toda a base está lançada aqui em Gênesis 3 e 4. A gente ler Gênesis 3 e 4, né, daquela maneira assim, como aquilo ali fosse uma historinha, como se fosse um mito. E eu expliquei na aula 1 por que Gênesis não é mito, é uma história real. Quem não viu, volta lá e veja. É a base também para a gente compreender a antropologia bíblica, certo? Não é uma antropologia humanista. O que é a antropologia? O estudo do homem. Por que o homem é o que é, né? Também é base para a gente entender sociologia, mas não a sociologia humanista, é a sociologia bíblica. Por que o homem se organiza no meio social da maneira como ele se organiza? A gente vai ler aqui, a partir do Gênesis 4, como que o homem começou a se organizar em sociedade após o pecado. Então, aqui é base sociológica também para a gente compreender o homem. É base de psicologia, né? Não dessa psicologia que a gente vê hoje.
mas porque existe, após o pecado, começou a existir certas funções, e isso é uma coisa minha, uma defesa minha. Aliás, eu não vou falar isso agora não, mas enfim, a forma como o homem começou a pensar, como ele começou a internalizar as coisas, a forma como a mente dele, né, a gente pode chamar isso aqui de pré-consciente ou subconsciente, a forma como ele começou a internalizar as experiências da vida foram abaladas e são determinadas pelo pecado que estava lá dentro. Então, o homem, antes do pecado, ele entendia, ele lia a vida de uma maneira. E ele internalizava coisas sem essa lente do pecado, sem essa influência do pecado. Após o pecado, toda a forma do homem internalizar acontecimentos, essa forma de compreender as coisas como elas se apresentam, começou a ser influenciada pelo pecado e modificada pelo pecado. Então, a psicologia, vamos colocar assim, no espectro bíblico, ela foi influenciada pelo pecado. E a gente compreender Gênesis 3 e 4 faz com que a gente tenha essa visão de olhar para as pessoas e entender a forma como elas estão agindo e entender que isso é por causa do pecado. Certo? Isso aqui é bem complexo, né? Se eu puder ir falando de pouco em pouco para os irmãos aí, quando eu tiver oportunidade em alguma lição, eu vou soltando alguma coisinha para vocês. Então, Gênesis 3 e 4 também a gente entende a questão da filosofia do homem, que é a mesma questão da psicologia. Todo o pensamento do homem agora começou a ser direcionado a se voltar para a construção do próprio reino, do reino particular, e não mais do reino de Deus. Então, todo o potencial que Deus deu para o homem, para que o homem executasse a missão do reino divino, para que ele vivesse em harmonia lá no Éden, no paraíso, todo esse potencial intelectivo, esse potencial de força, esse potencial espiritual, potencial de pensamento, todos os dons que Deus deu, começou a ser usado pelo homem para o mal. E o que é o mal? É exatamente criar um sub-reino, né? Um reino ali divergente, um reino ali revoltoso contra esse reino de Deus. Então, todo o potencial que Deus deu para o homem servir ao reino, o homem começou a usar esse potencial para o próprio reino. Então, quando a gente começa a fazer a leitura de Gênesis aqui, até chegar na questão do dilúvio, a gente vê que o homem vem perdendo esse potencial. Então, imagine se Deus deixasse o mesmo potencial de Adão e Eva para o homem de hoje. Olha só, um potencial gigantesco, a começar pelo potencial intelectual. Né? Quem mexe aí com neurociência sabe disso, e várias pesquisas dizem isso, que o homem hoje ele usa no máximo, isso os grandes gênios da humanidade, eles usam no máximo 8% da capacidade cerebral. Né? No máximo 8% são os grandes gênios. E os outros 92% que são potenciais, que estão dentro da gente, que não são utilizados. Né? Será que é uma forma até de Deus deixar aquilo ali para nos envergonhar? Ou para deixar um vestígio de como era antes? Porque a gente tem um potencial de 100% de utilização, mas só conseguimos utilizar 8%. E mesmo com essa inteligência de 8%, o homem faz coisas assim maravilhosas, fantásticas, que a gente fica abismado, né? Da capacidade mental, intelectual de criação do homem. Só que ele só usa 8%. Deus foi lá e cortou 92% para o homem não usar todo o potencial para o mal. A própria questão da eternidade, de viver do jeito que vivia. Deus veio cortando isso lentamente. Então você vê ali que Adão e Eva e aquelas primeiras gerações viviam ali em média ali 900 e poucos anos. E isso foi vindo diminuindo para 700, para 600, até chegar na época do dilúvio, em que Deus vai e diz que o espírito dele não contenderá para sempre com o homem e que todos os anos do homem serão apenas 120. Então Deus vem diminuindo a quantidade de anos que os homens vivem. Então, toda a questão de potencial, a gente pode pensar isso aqui de todas as formas. Na questão de força física, na questão de altura, na questão de inteligência, na questão de anos que se vivia. Então, Deus vem diminuindo esse potencial para que o homem, agora voltado para si mesmo e voltado para os próprios desígnios, não utilize todo esse potencial para destruição, para autodestruição ou para a destruição do próximo. Então, Deus vem limitando esse potencial do homem. Potencial esse que nos será devolvido na questão da glorificação. Certo? Que nós voltaremos a ser exatamente como Adão e Eva eram antes do pecado. Então, abram em Gênesis 3 e vamos acompanhando a leitura. E Gênesis 3 e 4.
Vamos acompanhando a leitura e eu vou explicando os pontos mais interessantes. Então tem aqui, tentação de Eva e queda do homem. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A minha versão aqui é Almeida Corrigida Fiel. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Primeira pausa aqui. Eu expliquei isso aqui na última lição, que foi a lição 2, né, que toda forma que a gente é tentado, a maneira como Satanás tentou Eva, tentou Jesus e nos tenta hoje, ele pega e abarca 3 pontos do nosso desejo, né? Que é a questão do prazer, da estética e do poder. E essas 3 coisas estão ligadas com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Né? A gente vê isso, a Bíblia todinha tratando, às vezes com um termo diferente, mas a ideia é exatamente a mesma. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Preste atenção aqui nesse ponto. Gênesis 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e fizeram para si aventais, ou seja, eles se sentiram envergonhados pela sua nova condição. Primeiro tem uma curiosidade aqui. Uma curiosidade que não tem como eu fazer uma defesa hermenêutica, uma defesa bíblica, porém é uma coisa muito interessante, uma possibilidade muito plausível. Tem vários teólogos e vários estudantes aí que dizem que na época antes do pecado, a parte espiritual do homem era por fora e a parte corpórea, a parte material era por dentro. E dizem que depois do pecado, a parte espiritual foi internalizada e o homem sentiu vergonha da parte material, da parte física. Então, isso é uma imaginação, um pensamento, a gente não comete heresia pensando isso, também a gente não pode montar doutrina em cima disso, mas é uma possibilidade. Né? Por que eles ficaram com vergonha? Né? Com vergonha de Deus. Isso aqui é só uma curiosidade. Agora vem uma coisa que é teológica, que é muito importante, que versa sobre aqui o que eu disse, a doutrina da salvação, que é a soteriologia. A gente vê lá em Gênesis 3, no verso 21, ainda em Gênesis 3, verso 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Adão e Eva, no verso 7, quando eles perceberam que estavam nus, né, estar nu aqui é ver a parte espiritual que foi oculta e, na verdade, ver a parte material, pegando essa possibilidade, Adão e Eva foram lá e se utilizaram de folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, eles se cobriram. Só que Deus não aceitou essa vestimenta. Então, Deus, lá no verso 21, Deus pega túnicas de peles, ou seja, Deus mata um animal, onde houve o primeiro sacrifício. Deus mata um animal e pega a pele desse animal e faz vestes para Adão e Eva. Qual a implicância? O que isso tem a ver com a questão da salvação? Isso aqui é a mesma leitura que a gente tem que fazer da oferta de Caim e a oferta de Abel. Abel levou de quê? Caim levou dos frutos da terra. A gente vai ver isso aqui quando chegar no momento oportuno aqui. Mas observe, Deus tinha acabado de amaldiçoar a terra por causa do homem. Então o homem vai lá e pega dessa terra que tinha sido amaldiçoada, desses frutos, né, da figueira, e faz para si vestes. É o primeiro ponto. E a gente entende melhor isso aqui quando a gente entende a oferta que foi levada por Caim e não foi aceita por Deus, porque foi dos frutos da terra. Isso tem uma ligação direta com o sacrifício de Cristo. Por quê? Quando Deus vai lá e mata um animal, quando Abel vai lá e oferece para Deus do melhor do seu rebanho, né, da gordura do seu rebanho, depois eu vou ver exatamente o termo que é usado aqui na Bíblia. Isso indica um sacrifício, isso indica que vai ter que ter morte para que este homem sobreviva, para que Deus seja agradado com isso. Isso já
está indicando para Cristo, para a morte de Cristo. Então, quando Deus vai lá e mata animais e faz túnicas, isso já induz, já nos indica o sacrifício necessário, uma morte necessária para que o homem, a partir do momento do pecado, agora para que o homem sobreviva, para que o homem tenha proteção. Então, Deus não aceitou a forma como Adão e Eva fizeram as próprias vestes. Isso já aponta para Cristo, né? Já aponta para o sacrifício de Cristo. Quando eu achar aqui a oferta de Caim e Abel, eu leio aí para os irmãos entenderem por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Tem muita gente que diz, porque Deus sabia que Caim era isso, era aquilo, era... Não. A não aceitação ali não era por causa do ofertante, era por causa da oferta. Era por causa da oferta. Ele levou uma oferta que Deus não queria, que não agradava a Deus. Então, dando sequência aqui, no verso 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Primeira coisa aqui também que a gente pode ver na questão psicológica, eles começaram a sentir medo. Eles começaram a sentir medo. Então, tem muita gente hoje que acha que esses problemas psicológicos, depressão, síndrome do pânico, que seja qualquer problema mental diagnosticado aí como problema psiquiátrico, que eu discordo disso, que seja esquizofrenia, que seja personalidade borderline, que seja o que for. Tem gente que acha que isso é problema cerebral. Né? O cérebro, a parte física que não funciona, que tem algum defeito hormonal ou que tem alguma disfunção, e por isso a pessoa tem aquilo. A Bíblia não trata disso, não trata desta maneira. O homem, desde que ele pecou, ele começou a ter problemas psicológicos. O primeiro que a gente já vê aqui é medo. Ele começou a ter medo, ele começou a ser mentiroso, ele começou a se esquivar de responsabilidades a partir do pecado. Então, Adão e Eva sentiram medo e vergonha. A primeira coisa, é algo natural do homem pecador ter essa condição sentimental, emocional e psicológica abalada. Toda a condição humana ela foi colocada em desalinho, em desacordo após o pecado. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, Adão não assumiu responsabilidade. Outra coisa que a gente sempre faz, a culpa sempre é do outro, nunca nossa. É a nossa tendência natural de acusar o outro. Isso aqui, depois do pecado, todos nós somos assim. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente. Aí aqui nos versos seguintes, Deus vem aqui e aplica a punição para cada um. Né? Então, por causa do homem, toda a terra é ser maldita, ou seja, isso aqui é muito importante, meus irmãos, a gente entender essa questão da maldição que foi dada sobre o homem e sobre a mulher. Não tem tempo para a gente fazer isso aqui, mas isso aqui vai desencadear para a gente compreender os conflitos que existem dentro do casamento. Porque o que o homem sente por dentro, a forma como o homem hoje, atual, ele se acusa, o que ele tenta recuperar, é exatamente aquilo que Adão perdeu. É exatamente sentindo a punição que Deus deu sobre o homem. E para a mulher, é a mesma coisa. Vocês, hoje que são as Evas, né, sentem exatamente questões mais voltadas para a parte interna de vocês. Não tem como entrar nesses detalhes. Em momento oportuno, aí, quando a gente for falar sobre teologia do casamento, isso desencadeia para a gente compreender conflitos que existem hoje entre homem e mulher. E sempre foram e sempre serão os mesmos. Porque as dificuldades que os homens têm, os medos e as inclinações são baseadas no que aconteceu aqui em Gênesis. Na missão que Deus deu é a inclinação que o homem tem, e na punição que Deus exerceu sobre o homem é o que o homem sofre. E com a mulher do mesmo jeito. As inclinações que ela tem estão relativas à missão que Deus passou para a mulher. E a punição que a mulher sofre hoje está voltada exatamente à punição que Deus deu a Eva lá no Jardim do Éden. Então, a gente compreendendo isso, é por isso que eu coloquei aqui, ó, etc. Né? A compreensão de Gênesis 3 e 4 nos ajuda muito a compreender todas essas pseudociências ou essas ciências e as doutrinas bíblicas e também várias e várias coisas, inclusive questões comportamentais dentro de matrimônio, principalmente dentro do matrimônio. Dando sequência aqui.
A partir do verso 17. A partir do verso 18, melhor. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Isso aqui, quando Deus deu a última punição aqui para Adão, né? Ele diz, porque por quanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Uma coisa interessante nesses espinhos e cardo aqui, é quem estuda ideologia, quando a gente começa a ver ali a formação de uma árvore, de uma planta, o local aonde nasce um espinho é exatamente o mesmo local onde vai nascer um ramo. Por um motivo que ninguém sabe explicar, nenhum cientista ainda soube explicar, alguns desses ramos, algumas dessas partes da árvore que era para virar, para frutificar, elas simplesmente do nada, elas mudam a forma ali, de desenvolvimento genético e elas viram espinhos. Então, a raiz ali é exatamente a mesma para formar uma galha, para formar um fruto, né? E ela vem e vira, sem motivo biológico explicável, ela vira um espinho. Então, isso faz parte da maldição. A terra, do jeito que é responsabilidade do homem. Então, no verso 20, chamou Adão, o nome de sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os seres viventes, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, Deus não aceitou as vestimentas que eles tinham feito lá no verso 7. Então disse o Senhor Deus, eis que um homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden. O lançou, né? E o pôs fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, olha, preste atenção nessa questão de lavrar a terra. Quando Deus deu a missão para o homem, a função do homem não era só lavrar a terra. Estou procurando aqui no verso... Deixa eu ver se é em Gênesis 1. Não achei aqui não. Então, a função do homem aqui mudou. O homem que era o guardião dessa terra, se bem que o termo não é guardião, que está sendo usado aqui na Bíblia, mas a função dele agora mudou. Então, Deus colocou o homem agora só para lavrar a terra. Ele não era mais agora o responsável pela terra. Quando eu achar isso aqui, depois, nas próximas lições, aí, eu comento de novo sobre essa questão aqui. Gênesis 4, né, para encerrar a nossa aula aqui, para não ficar muito comprida. Quando eu falei aqui sobre sociologia, a forma como o homem se organiza no meio social, ela é explicada em Gênesis. Por causa do pecado, o homem começou a se organizar do jeito que se organiza. Então, vamos lá no verso 14. Aqui fala, Gênesis 4, ele fala sobre o nascimento de Caim e Abel. Né, ele explica aqui sobre a oferta. Tá aqui a oferta aqui. E deu... No verso 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim levou do fruto da terra. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então aqui tem a mesma ideia. Deus não aceitou a oferta da terra porque tinha acabado de amaldiçoar a terra e principalmente porque Deus agora ele só seria agradado pelo homem a partir de sacrifícios. E qualquer sacrifício, aqui no caso sacrifício animal, estava apontando para esse que Deus já tinha prometido para Eva aqui no verso 3. Que seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Né? Eva que provavelmente deve ter achado que esse aqui deveria ser 100. Muito provavelmente, né, dentro da compreensão aqui do texto, ela recebeu uma promessa de que dela nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, o próximo filho que ela teve, varão, foi 100. Mas só que esse prometido aqui era Jesus. Né? Então, essa questão da oferta é muito importante. Tem gente que diz assim... Quando a gente vai orar, né? Fala para Deus o que você sente, o que seu coração sente. O importante é você dar de coração. O importante é você fazer o seu melhor. Muito cuidado. Porque Deus, ok, ele vai levar em consideração a tua intenção? Vai.
Mas tem certas coisas que não é a tua intenção que vai valer, é o que ele quer. É o que ele quer. Então, principalmente em relação a sacrifício, ao que aponta para sacrifício de Cristo, é inegociável. A gente não consegue tirar o sacrifício de Cristo, essa ideia da morte necessária para que o homem sobreviva, e oferecer outra coisa e Deus ser agradado porque a gente fez de boa vontade. Isso não existe na compreensão bíblica, certo? Então, aqui a partir do verso 17, né, o capítulo 4, verso 17, a gente entende a questão da organização sociológica do homem. Então, observe só. E conheceu Caim, a sua mulher, né, isso aqui depois de todo o primeiro homicídio, Caim matou Abel, todo mundo sabe isso aqui. Então, ele começa aqui quando Caim fugiu, né, e conheceu Caim, a sua mulher. Aí vem aquela pergunta. Tá, mas se só existia Adão e Eva, ele fugiu para a terra de Nod, como é que ele conheceu lá a sua mulher? Conheceu aqui para a Bíblia é ter relações sexuais para gerar descendência, certo? Então, ele já provavelmente deve ter saído de lá com a sua esposa. Conheceu para a Bíblia é ter relações sexuais gerando descendência. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Ou seja, começa aqui a primeira noção equivocada, a noção pecaminosa de organização social. Há aqui a criação do conceito de propriedade privada. Então, começou aqui a ideia de sociedade privada. Antes, Deus criou tudo, colocou o homem para ser guardião daquilo ali, com certas funções, mas tudo pertencia a Deus. Né? O homem era um mero funcionário desse reino, um servo, né? Com função de subregente daquilo ali, mas tudo era de Deus. Agora não. Depois do pecado, Caim matou seu irmão, teve o primeiro homicídio, ele fugiu e ele começou a se organizar de forma diferente daquela que Deus tinha proposto lá no começo. Então, agora, a cidade que Caim construiu, ele colocou o nome do seu próprio filho. É a identificação de que aquela cidade agora é minha e não é mais de Deus. Seguindo, verso 18. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. Então começou agora a perversão do matrimônio. Antes que Deus tinha criado apenas Eva para Adão, agora não. Lameque agora é o primeiro bígamo da história. Então, observe, a organização social, a noção de propriedade privada foi abalada pelo pecado. Agora, a organização matrimonial, ou seja, a organização da família já foi agora abalada pela questão da bigamia. Dando continuidade, Gênesis 4, verso 20. E Ada deu à luz a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. Ou seja, mais uma perversão, que agora é a perversão da propriedade animal e agora a formação de clãs. Já não bastasse agora a cidade ser identificada com um homem, eu sou dono da cidade, agora começou a existir clãs, dentro da cidade houve divisão entre eles mesmos, né? Aqueles que habitam em tendas, então começou a ter clãs, e que possuem gado. Ou seja, o animal que era criado solto, para todos, agora começou a ser colocado dentro de um curral. Ou seja, a perversão da propriedade animal é a formação de clãs. Então, toda a organização social depois do pecado, ela se modificou por completo. E a forma como a gente vive hoje é dessa maneira aqui, ó, dessa maneira pecaminosa. Continuando, verso 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Então, olha só. Mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Então, eles começaram a produzir o quê? Instrumentos, provavelmente espadas ou qualquer outro instrumento, para proteger agora essa propriedade privada, para proteger esse clã que eles tinham criado. Então, eles começaram a produzir em larga escala, objetos de proteção daquilo que agora eles disseram, é meu. Então, ninguém entra aqui dentro. Verso 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Ou seja, que Lameque, que era da descendência de Caim, não matou só um, não. Ele já matou dois. E olha o motivo pelo qual ele matou aqui, ó. Porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar.
Ou seja, só esbarrou nele, pisou no pé aqui, pela compreensão que a gente tem aqui, ele foi lá e matou. Então a gente diz hoje, às vezes a gente vê briga no trânsito por causa de uma fechada, uma buzinada, o homem vai lá e mata o outro. Isso aqui é por causa do pecado. Isso aqui já existiu lá, após o pecado, lá atrás, em Gênesis 4. O homem hoje é exatamente igual o homem após o pecado. Porque 7 vezes Caim será castigado, mais ou menos 70 vezes 7. Enfim, ainda uma curiosidade sobre esse verso 23, é que a métrica em que ele foi composto no hebraico, isso aqui é musicado. Então, isso aqui ele fez uma espécie de uma música para ameaçar as mulheres e para dizer do feito dele que ele tinha matado 2 homens. Isso aqui eu entendo como se fosse um rap da atualidade, né? Então, a métrica, a forma como foi organizada aqui, é uma música no sentido hebraico. Né? Dentro da poesia hebraica é musicado isso aqui. Então, meus irmãos, eu falei demais. Né, até me embaralhei aqui um pouco aqui em certos assuntos. É muita coisa para falar. Eu estou tentando correr com isso aqui para as lições não ficarem muito compridas ou complexas, mas a gente vai dar continuidade a essa questão. Então, entender Gênesis 3 e 4 é de suma importância para a gente entender toda a nossa condição de ser humanos hoje. Por que pensamos do jeito que pensamos? Por que sentimos do jeito que sentimos? Por que nos organizamos socialmente do jeito que nos organizamos? Por que pensamos da forma como pensamos? Na lição 4, eu vou tentar tratar sobre a questão de como o pecado abalou tudo que o homem é, tudo o que Deus fez. Né? É o que dentro de teologia a gente chama de perversão. Né? É a perversão completa do homem, a perversão total do homem. Absolutamente tudo do homem foi pervertido. Tá certo, meus irmãos? Então, fiquem na paz. Até a nossa próxima lição, a lição 4.